Olá, meus caros seguidores que me acompanham por aqui, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Vocês que são empresários e empresárias e que estão sedentos por tornar as suas empresas cada vez mais lucrativas. Vocês que não medem esforços para aprender e melhorar cada vez mais os seus negócios. Eu sei que vocês fazem isso todos os dias e é por isso que vocês estão aqui agora vendo esse vídeo. Muitos são os empresários que querem ter uma empresa mais lucrativa e de sucesso, mas poucos são aqueles que estão dispostos a pagar o preço e fazer o que tem que ser feito para conquistar e alcançar o sucesso. E é por isso que vocês que estão aqui hoje merecem os parabéns. Merecem os parabéns por quê? Por acreditar que é possível melhorar a cada dia. Parabéns pela atitude de pesquisar, de estudar sobre assuntos que vocês ainda não dominam e que são essenciais para o sucesso de um negócio. Parabéns também por expandirem as suas mentes e entender que a mudança, gente, ela começa de dentro para fora. Se você quer ter uma empresa de sucesso, você precisa, antes de tudo, ter uma mentalidade de sucesso. Se cercar de pessoas que tenham conhecimentos e experiências que possam te ajudar a crescer. Nós, gente, somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. E estarmos próximos dessas pessoas que têm o mesmo objetivo com a gente, que têm a mesma vontade de crescer, de aprender e de fazer a diferença, se nós conseguimos isso, nós já estamos um pouco mais perto de ter uma vida cheia de realizações e de sucesso, não é mesmo? Nós sabemos, gente, que ter uma empresa de sucesso é um desafio muito grande, porque o sistema onde nós vivemos, né, o nosso sistema governamental, o nosso sistema de impostos, ele não é propício para o empreendimento, né? Nós pagamos altas taxas de impostos, nós convivemos com uma burocracia tremenda, terrível, que atrasam a abertura de empresas, que retardam a aprovação de produtos, junto a órgãos federais, governamentais, seja o que for, né? Nós temos uma legislação trabalhista que, ao invés de incentivar a criação de empregos e postos de trabalho, ela faz com que a gente pense muito, né, antes de querer fazer uma contratação. Enfim, minha gente, os desafios são muitos que a gente enfrenta no dia a dia, né? Mas, por outro lado, eu acredito que quem tem uma veia empreendedora, que decidiu empreender um dia, acredita que é possível sobreviver a tudo isso, né? A gente não deixa se abater. Quem acredita no empreendedorismo, a gente não se deixa levar por essa onda de negativismo, né? Eu acredito que vocês que estão assistindo esse vídeo aqui comigo pensam exatamente como eu. Eu tenho uma frase, gente, que eu carrego comigo, e sempre quando eu enfrento uma dificuldade na minha vida, eu fico ela repetindo. Ela é como se fosse um mantra, assim, que fica na minha cabeça, né? Eu vou repetindo, repetindo. E a frase é: desistir não é uma opção. E eu acredito que todos vocês que estão aqui, justo por estarem buscando conhecimento, por estarem buscando aprender mais, essa frase serve para vocês também. Então, desistir não é uma opção e a gente vai melhorar e a gente vai chegar lá. Então, pessoal, vem aqui comigo que hoje eu vou falar para vocês sobre 4 ferramentas de controles que são fundamentais para a gente manter a saúde financeira da nossa empresa e, consequentemente, né, ter dados para analisar as melhores estratégias, as estratégias necessárias para aumentar a nossa lucratividade. E geralmente, pessoal, assim, as pessoas pensam, né, que para aumentar lucros é preciso aumentar o faturamento, mas isso não é uma verdade. Existem muitos fatores dentro de uma empresa que podem fazer aumentar ou reduzir o lucro. Então, trabalhando esses fatores, a gente pode fazer uma combinação, né? Quais as estratégias que você pode trabalhar dentro do teu negócio, né? Faturamento alto, gente, não é sinônimo de lucro alto. E os controles que eu vou explicar hoje, essas 4 ferramentas, vão ajudar vocês nesse processo. Mas assim, gente, como sempre, né?
Antes de eu começar o assunto, deixa eu me apresentar, porque diariamente tem gente nova chegando aqui no meu canal e ainda não me conhece e não sabe o que eu faço. Eu sou a Simone Bonin, eu sou especialista em gestão para pequenas empresas e a minha missão por aqui é ajudar você que é pequeno empresário a aumentar os lucros da sua empresa, aliado a um trabalho equilibrado, onde você possa também ter qualidade de vida. Não adianta um empresário ter um negócio lucrativo e ter que trabalhar 14 horas por dia, 6 dias por semana, não é mesmo? Não faz o menor sentido. Então, assim, se você quer aprender a como fazer tudo isso, fica aqui até o final desse vídeo. Mas, antes ainda, eu quero te pedir um favor. Aperta o botãozinho de curtir para que o YouTube entenda que este conteúdo é relevante e possa entregar para mais pessoas e assim mais empresários assim como você vão ser beneficiados com esse conteúdo. E mais uma coisinha, não esquece de ir lá se inscrever no meu canal e ativar as notificações para que você possa semanalmente receber os conteúdos que eu estou entregando por aqui. E agora, pessoal, sem mais delongas, né? Vamos para o assunto do dia. Eu acredito, gente, que a maioria dos pequenos empresários ainda não se deu conta da importância de ter bons controles dentro da sua empresa. Na maioria das vezes, pessoal, os empresários eles estão tão imersos no trabalho do dia a dia, eles estão tão focados no trabalho operacional que eles esquecem de fazer a gestão das suas empresas, dos seus negócios, para que o negócio possa crescer e possa gerar lucro, né? Gente, e quando eu falo de controles, eu estou falando de uma ferramenta muito poderosa que pode te ajudar nessa gestão, né? E assim, dentro de uma empresa, a gente pode ter controle para absolutamente tudo, né? Só que hoje, nesse vídeo, eu vou dar ênfase a 4 ferramentas de controles que irão ajudar a manter a saúde financeira do seu negócio muito boa. O empresário, gente, ele deve conhecer detalhadamente os números da sua empresa. Só que isso só será possível se ele estiver munido de boas ferramentas que possam auxiliá-lo nesse processo. E para começar o assunto, gente, eu preciso falar para vocês que uma empresa com a mínima maturidade, esses controles financeiros, eles devem fazer parte das operações cotidianas da empresa. Não é uma coisa para fazer de vez em quando, não. É uma coisa para fazer no dia a dia. Como eu já falei antes para vocês, eles vão mostrar como está a saúde financeira da tua empresa. E eles poderão apontar, assim, tipo, dados a respeito da gestão da empresa, o que você precisa e o que você não precisa fazer. A gente pode comparar esses controles como se eles fossem um compilado de informações para ajudar vocês na tomada de decisões e mesmo dar um direcionamento para novos investimentos também, né? E assim, gente, tem mais uma coisa muito importante, você que é pequeno empresário, para que esse controle ele seja eficiente, é necessário que os números sejam fiéis à realidade da empresa. Ou seja, você que tem aquele famoso caixa 2 ou as operações chamadas por fora, né, sem nota fiscal, compra sem nota, vende sem nota. Gente, aí esses relatórios eles não vão expressar a realidade dos números da sua empresa, né? Tem gente que diz assim, eu não vou emitir nota porque eu tenho que pagar mais imposto. Gente, quanto mais a minha empresa estiver faturando, quanto mais eu trabalhar na lucratividade da minha empresa, é melhor que eu pague mais imposto mesmo, porque é sinal que eu estou tendo mais lucro, né? E às vezes, assim, o pouco que você vai ganhar ali por estar fazendo o negócio errado, mais tarde vai ser descoberto, você vai pagar uma puta multa lá e isso não vai valer a pena, gente. Então vamos fazer o negócio certinho e vamos fazer relatórios fiéis, né, aos números da empresa. E só assim você vai poder controlar com clareza, né, todos os dados que você está gerenciando, né? Pessoal, e é importante também que você entenda assim que cada uma dessas ferramentas que eu vou apresentar para vocês tem um objetivo diferente. Mas assim, todas elas te levam para um caminho de melhor tomada de decisões.
E eu vou começar falando do famoso DRE, né? Eu já falei outras vezes em outros vídeos, eu falo lá no meu Instagram. E o DRE, ele significa demonstração dos resultados do exercício. Mas que diabo é isso, né? Só que assim, antes de eu explicar o que é um DRE, eu preciso explicar para vocês uma diferença entre dois termos contábeis que se usa muito, né, na gestão empresarial. Um chama regime de competência e ele é comparado ao caixa. E assim, muitos empresários eles ainda confundem um pouquinho o conceito dos dois. Mas eu vou dar um exemplo assim para ficar mais claro para vocês. Então assim, competência é o mês que ocorre o fato gerador. Por exemplo, eu comprei um lote de matéria-prima por R$2.000 em março de 2021. Logo, o mês que esse produto deve ser contabilizado na minha empresa é março de 2021. Então, isso é a competência, né? É o fato gerador. Aí, assim, o mesmo lote de matéria-prima que foi comprado em março de 2021, ele tem um prazo de pagamento de 30 dias. Logo, para efeitos de pagamento, ele será contabilizado no caixa de abril de 2021. Então, esse é o caixa. Então, essa é a diferença, né? Competência é o mês que comprou e está sendo contabilizado, e o caixa é quando efetivamente está saindo o dinheiro da minha empresa para o pagamento, né? E assim, por que exemplificar nessa diferença de competência e de caixa? Porque para efeitos de DRE, nós sempre utilizamos a competência do fato gerador e não quando o dinheiro efetivamente entrou ou saiu da companhia, né? E assim, agora já expliquei, né, qual que é a diferença de competência e qual que é a diferença de caixa. Eu vou voltar para a explicação do que é um DRE de fato, né? Vale ressaltar, pessoal, que esse DRE, ele é um relatório exigido por lei com obrigatoriedade de apresentação anual. Esse relatório, ele geralmente é feito pela contabilidade, então assim, se você tem uma contabilidade terceirizada, às vezes você nem vê esse relatório, né? E eles fazem lá, a contabilidade faz e entrega esse relatório para o fisco. Mas assim, agora deixando a obrigatoriedade de lado, eu sempre recomendo assim para os meus alunos e mentorados e o pessoal que eu dou consultoria, para que preencham mensalmente esse relatório ou no máximo trimestralmente. E, Simone, para que fazer isso, né, se não é obrigatório? Gente, o DRE, primeiro, ele é um relatório muito simples de preencher. E através dele, gente, você pode visualizar se a sua empresa está dando lucro ou prejuízo. E aí eu te pergunto, por que esperar um ano para conhecer, né, esses dados, se você pode acompanhar isso mensalmente, né? E aí, caso os números da sua empresa já não estejam de acordo com o planejado, não estejam indo bem, você já pode traçar uma estratégia de melhoria, né, para resolver esse cenário de prejuízo dentro da empresa. Então, para que esperar, né, se você pode ter o resultado nas mãos mensalmente, né? E assim, pessoal, muitas empresas, elas costumam entrar em colapso justamente porque elas demoram muito a tomar decisões e mudar as estratégias que não estão dando certo, né? E eu reforço, gente, o que eu já disse outras vezes. Nós vivemos num mundo muito dinâmico e as nossas empresas, assim, nós devemos estar muito atentos ao que está acontecendo, né? Tanto no mercado quanto na economia, e também, né, dentro da nossa própria casa, que é a nossa empresa, né? Então, ter esse controle mensal, pessoal, pode te ajudar muito a ter agilidade para reverter possíveis situações de prejuízo dentro da tua empresa. E através desse relatório, pessoal, assim, você pode comparar suas vendas, custos, despesas no mês a mês, ver o que está aumentando, ver possíveis estratégias para redução de custos ou alguma ação também para aumentar as vendas, caso você precise aumentar o teu faturamento, né? E eu já falei que ele é simples de preencher também. Então, pessoal, eu vou falar aqui quais são os itens, né, que eles devem ir para esse relatório para vocês entenderem a simplicidade dele.
Então, assim, primeiro a gente vai preencher com as receitas, né? Essas receitas, elas são provenientes de vendas de produtos e serviços, menos as deduções de devoluções, né? Caso você trabalhe com produtos, né? Volta e meia tem uma devolução, então você tem que contabilizar isso também. Aí, assim, aí você vai reduzir os custos das vendas, né? O que são os custos das vendas? Aí entra custo de matéria-prima, custo de serviço prestado, ou seja, tudo que está embutido nos custos variáveis do seu negócio. E aí, o próximo item, que também você vai deduzir lá das receitas, são as despesas operacionais, que geralmente são despesas que estão vinculadas com as vendas ou despesas administrativas. E aí tem o outro item, que tem que ser deduzido também do total das receitas, que são as despesas financeiras, né? Que, por exemplo, aqueles encargos bancários, como tarifa de conta, essas outras despesinhas que a gente vai pagando durante o mês e que se incluem nas financeiras. E aí, assim, também, dependendo da complexidade do tamanho do negócio, ainda podem existir outras receitas ou despesas que sejam provenientes, tipo da venda de bens ou equivalência profissional, enfim. Mas aí, assim, são casos mais raros, né? Que aí não vai nem entrar no teu DRE mensal. E aí, pessoal, todos esses itens que eu falei acima, né? Eles compõem o resultado operacional antes dos impostos. E daí a próxima linha você vai colocar os impostos que são pagos no mês e finalmente nós teremos o lucro líquido. Então assim, pessoal, não é nada, não é nem um bicho de 7 cabeças, não é coisa do outro mundo, né? Então qualquer pessoa que tenha os mínimos conhecimentos desses dados pode preencher esse relatório no mês a mês, né? E assim, meus caros, vocês conseguem entender o poder desse relatório para você preenchê-lo só uma vez por ano? Vocês conseguem entender a quantidade de informações que vocês podem ter mensalmente e que vão te ajudar a tomar as melhores decisões no mês a mês? É bastante, né? Então, assim, minha recomendação faça no mês a mês para você ver a diferença nos níveis, né, das informações gerenciais que você vai ter. E aí você pode agir de maneira correta, né? Não precisa esperar o ano para entender que você está tendo prejuízo dentro do seu negócio. A próxima ferramenta, pessoal, que eu vou falar para vocês é a precificação. E qual que é a importância dela? Minha gente, ela é muito importante. Por quê? Uma ferramenta correta de precificação, pessoal, vai ajudar você a calcular o preço de venda do seu produto ou do seu serviço. Então, assim, gente, é como se fosse uma arte financeira dentro da sua empresa. É isso mesmo. E assim, dependendo da maneira como ela é feita, né? Toda a sua estratégia, ela pode ser alavancada se você fizer correto, ou ela pode ser prejudicada se você calcular de maneira errada, né? E é necessário entender, gente, que o cálculo do preço de um produto, ele é um processo, né? E esse processo, ele precisa de execução, precisa de análise, precisa de monitoramento e precisa de correção. Então, é algo que, assim, você faz uma vez, mas você tá ali revisando sempre, constantemente, para ver se ele não alterou, né? Não teve alteração no mês, na semana. E assim, pessoal, eu vejo que é muito comum empresários que não calculam corretamente o custo, né? Ou o preço de venda. Quanto ele tem de custo, né? Para calcular o preço de venda. E aí, geralmente, o empresário fala, né? Esse item é tão baratinho que eu nem vou contabilizar como custo. E aí eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Por exemplo, assim, uma confecção lá, ela usa aquele fio, né, para costurar as roupas. E aí ela não contabiliza o valor do fio. Às vezes ela nem sabe quantos metros de fio ela gastou para fazer uma peça, né? Quanto mais calcular o valor daquilo. Então veja no final do mês, né? Ou ela não calcula, ou ela dá aquele chutão lá tentando acertar no gol. E geralmente não acerta.
Agora pense assim, né, no longo prazo, quantos retrós de fio não vão ser comprados e quanto dinheiro não se perde por não estar contabilizando, né? Ou às vezes nesse chute está contabilizando muito pouco e vai ter prejuízo, né? Então, assim, outro exemplo, por exemplo, um restaurante, ele vai fazer um prato e ele utiliza um monte de ingredientes lá. E assim, por menores que sejam as quantidades que ele utiliza, eles também devem ser contabilizados no custo, né? E aí, por exemplo, assim, ainda tem um ponto muito importante, por exemplo, pequenas empresas onde o dono trabalha sozinho, né, produzindo seus bens ou produzindo serviços, e eles não costumam contabilizar a mão de obra deles como custo, né? Esse valor, ele se mistura com o lucro do negócio. Então, uma coisa é a mão de obra, né, pela prestação de serviços, e outra coisa é o lucro. Porque se você não tira o lucro da tua empresa, ela jamais vai crescer, né? Você só está pagando o teu salário mensal ali, e se você não tem lucro, a empresa não pode expandir, não pode crescer, né? E aí, minha gente, qual que é o resultado de tudo isso, né? Cada dia mais, a empresa precisando de um capital de giro maior para rodar e com uma lucratividade menor, né? Por quê? Porque ela não sabe calcular corretamente seu preço de venda. E aí acaba vendendo por um preço menor, acaba lucrando menos e a longo prazo as consequências são drásticas, né? Hoje ainda, pessoal, eu passei a tarde ensinando um mentorado meu a fazer isso, né? E assim, às vezes essa tarefa de precificação, ela é bem chatinha de fazer no negócio. Por quê? Porque são muitos detalhes que nós devemos considerar na hora de calcular o preço de venda. Mas assim, a partir do momento que você tem uma ferramenta boa, né, para fazer esse cálculo, eu, por exemplo, eu gosto de Excel, então eu uso o Excel para fazer o cálculo. Você só precisa alimentar os preços de cada item, né, à medida que os preços vão alterando. O resto já calculou tudo automático, né? Ou aí, a não ser que você crie um produto novo para a tua empresa e daí você tem que fazer lá uma ficha técnica daquele produto novo, né? Mas senão você só altera os preços ali na tua base e tá tudo certo. Não dá trabalho, né, alimentar uma base de dados de correção de preços, dependendo do tamanho da empresa, né, leva minutos ou quiçá algumas horas, né? Então vale a pena, pessoal, fazer essa ferramenta, utilizar, porque vocês vão ganhar muito dinheiro no final, né? E assim, também é importante salientar, pessoal, que assim, dentro de uma empresa, cada produto ou serviço, ele deve ter seu preço de venda calculado separadamente. E por que é importante, né? Às vezes o empresário, ele costuma calcular esse preço de venda por uma média, né? E aí você nunca vai saber, né, quais são os produtos que dão mais lucro ou quais dão prejuízos dentro do negócio, né? E saber esses dados, né, detalhadamente, pode te ajudar, né? Identificar se você precisa focar mais na venda de um produto ou se você precisa tirar algum produto, né, da linha de produção porque ele está dando prejuízo, ou às vezes ali você tá precisando de um respiro no teu caixa, né? Vai aumentar o faturamento, então você vai focar naquele produto que te dá mais lucro, né? Não focar no produto que te dá prejuízo. E aí, pessoal, assim, para muitos empresários, dedicar tempo na análise de resultados, assim, é uma atividade muito negligenciada, né, dentro das empresas. E a maior desculpa, né, que eu ouço para isso é que não há tempo suficiente de parar, de calcular e de analisar esses dados. E aí, nisso, pessoal, surge um problema muito grande, né? Por exemplo, você saberia me dizer quais foram as vendas no mês que te geraram prejuízo? Qual foi o impacto dessas vendas no caixa da tua empresa? Se você não tem calculado, não tem como saber, né? Então, assim, você sabe de prontidão, né, me dizer qual produto dá mais lucro ou qual produto está dando prejuízo no seu negócio? Você sabe em que momento é necessário aumentar a margem de contribuição de um produto para que ele não dê mais prejuízo dentro da sua empresa?
Então, pessoal, uma precificação correta, ela também pode te ajudar a se posicionar dentro do mercado. Por exemplo, se você tem uma precificação correta do teu produto, e aí assim, você calculou o teu precinho ali de venda, né? Só que você está vendendo para um mercado que é mais restrito, que é um mercado de classe mais alta, você pode aumentar a margem de contribuição do teu produto, né? Agora, ao mesmo tempo, se você está trabalhando no mercado onde a estratégia é competição por preços, aí você precisa saber precificar com mais exatidão ainda. Porque quando você está tendo uma margem de contribuição alta, se você errar um pouquinho no preço ali, como o teu lucro é bom, você não pode perder, mas você não vai ter prejuízo, né? Agora imagina você trabalhando com uma margem justíssima de lucro no teu produto e aí você calcula errado. Obviamente você vai ter prejuízo no final do mês, né? E aí não vai demorar muito, né, gente, para a sua empresa sumir do mercado, né? Nesse momento, assim, às vezes as pessoas nem se dão conta que elas estão tendo prejuízo, elas só se dão conta a hora que a empresa vai à falência, né? E assim, quem nunca, né, ouviu um pequeno empresário, né, falando que trabalha muito, mas chega no final do mês e não vê a cor do dinheiro. Gente, provavelmente esse empresário também nunca viu a cor de uma planilha de precificação, né? Porque se ele não tá vendo dinheiro é porque ele não tá sabendo trabalhar direito, né, meu povo? Então, assim, fica a dica dessa ferramenta poderosíssima, né, que pode levar o seu negócio para um outro patamar. E a próxima ferramenta que eu vou falar para vocês é sobre o fluxo de caixa, que é uma ferramenta que eu amo e eu acho ela muito importante, né? E, gente, ter um fluxo de caixa dentro da empresa é primordial, né? Nem que você faça num papel de pão, se você não tiver um computador ou uma planilha Excel, mas você precisa ter esses dados em mão, né? O fluxo de caixa, gente, ele nada mais é do que o fluxo de dinheiro que entra e que sai da sua empresa, né? Ou seja, o montante de dinheiro que você tem a receber e o montante de dinheiro que você tem a pagar dentro de um determinado período de tempo. Então, assim, pessoal, além do fluxo de caixa ser uma ferramenta de gestão, ele também é um instrumento de tomada de decisão, assim como os outros, né? Por exemplo, através dele você pode identificar, né, se você tem dinheiro suficiente para pagar todas as despesas que estão previstas. Você pode identificar através dele, né, se é necessário fazer alguma ação adicional para aumentar as vendas à vista, porque você precisa de dinheiro antes, ou mesmo, né, se você precisa negociar um prazo maior para pagar os seus fornecedores, ou também fazer um empréstimo junto a bancos e aí fazer isso antecipadamente, poder negociar taxas melhores, né? Ou também, né, vamos para um cenário bom, né, eu só falei de falta de dinheiro, agora vamos para um cenário bom, se tá sobrando dinheiro para você investir ou para você comprar algum bem que você tá querendo para sua empresa, né, fazer alguma expansão. Então, assim, um fluxo de caixa mal feito, ele traz vários problemas para sua empresa, né? E um dos entraves é o vencimento das obrigações a pagar em um momento que o caixa da sua empresa está desfalcado, né? E quando isso ocorre, gente, na maioria das vezes, a empresa é obrigada a contrair empréstimos, né, em cima da hora, para não ficar em débito com os seus fornecedores, ou prejudicar suas transações futuras, mas aí acaba pagando taxas altíssimas de juro aqui no mercado, né? A gente sabe que juros de empréstimo bancário são altos, e às vezes ainda pior, né, do que os juros bancários, a empresa acaba recorrendo a factorings, né, que tem uma taxa de juro de agiotagem, né, que é muito mais alta, né? E, gente, aqui nessa ferramenta vale observar uma coisa. Lembra que lá no começo, antes de eu começar a explicar o DRE, eu expliquei o que é competência e o que é caixa, né? Então, aqui a gente vai usar a data do caixa, né? Então, é quando entra e quando sai
A data que entra e a data que sai o dinheiro da empresa, né? Então, naquele mesmo exemplo, né, suponhamos que eu comprei em março com 30 dias, então o vencimento é em abril. Então, eu vou provisionar esse meu pagamento para o mês de abril e não no mês que eu fiz a compra, né? E também vale para todas as entradas, né? Seja com 15, com 30 dias, né? Você sempre não vai contabilizar na data da compra ou da venda, e sim na data do pagamento ou do recebimento, né? E assim, pessoal, vocês já devem ter percebido, né, que as principais razões, né, de falência ou de insucesso, né, de uma empresa, ela é pela falta de planejamento financeiro ou pela ausência de fluxo de caixa, né? Porque pasmem vocês, mas tem muita empresa que não faz, né, essa previsão de receitas e despesas mensalmente. Então, assim, o fluxo de caixa, ele é como se fosse uma ferramenta termômetro, né, da saúde financeira da sua empresa. E eu espero que, se você ainda não utiliza essa ferramenta, você hoje mesmo comece a fazer uso dela, né, gente? Ela pode ajudar muito, né? E de quebra ela pode salvar o seu negócio também. E a próxima ferramenta, que é a quarta e última ferramenta de controle financeiro, que eu vou explicar para vocês no vídeo de hoje, é sobre o ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio, além de ser uma ferramenta também, né, que ajuda a monitorar a saúde financeira da sua empresa, e também vai ajudar na tomada de decisões dos seus negócios. E o que ele é? Ele nada mais é do que o valor que a sua empresa deve faturar para não ter prejuízo, ou seja, né, estar no 0 a 0. Quanto que eu preciso faturar no mês para que eu possa cobrir todos os meus custos e não sair no prejuízo? E aí, pessoal, existem 3 maneiras de calcular o ponto de equilíbrio. Nós temos o ponto de equilíbrio financeiro, o contábil e o econômico. E eu já vou falar para vocês essas 3 maneiras. Então, assim, de uma maneira simples e direta, o ponto de equilíbrio financeiro é a igualdade entre as receitas e despesas da empresa. Ou seja, né, tudo que entra é igual a tudo que sai. E assim, nessa metodologia de cálculo, né, a gente não leva em conta perdas com amortização, depreciação. Esses 2 valores, esses 2 itens que eu citei, né, eles entram na contabilidade da empresa, mas eles não são vistos saindo do caixa da empresa, né, é apenas um prejuízo contábil, não é um prejuízo financeiro. Aí já o ponto de equilíbrio contábil, né, é quando o lucro da empresa é igual a 0, ou seja, a receita total é igual à soma dos custos totais mais as despesas totais. E aí, nesse cálculo, entram as depreciações e as amortizações. E aí, gente, tem finalmente o ponto de equilíbrio econômico, né? O ponto de equilíbrio econômico, ele leva em conta o custo de oportunidade do produto. E o que é esse custo de oportunidade? A definição dele é o benefício que você perdeu por conta de uma escolha realizada. E, gente, esse termo, ele geralmente está ligado ao conceito de escassez quando nós falamos de economia. Mas, assim, esse último cálculo, gente, de ponto de equilíbrio econômico, ele não é tão comum assim nas empresas, né? Ele é mais usado quando se trata de projetos, aquisições de máquinas e equipamentos, né? Os mais usados nas análises financeiras são o financeiro e o contábil. Então, pessoal, essas 4 ferramentas que eu apresentei para vocês, elas, assim, se usadas corretamente nas suas empresas, elas podem fazer muita diferença. E eu vou repetir, pessoal, um empresário, ele deve conhecer detalhadamente os números da sua empresa. Por quê? Porque ele precisa tomar as melhores decisões. E essas ferramentas vão ajudar nesse processo de tomada de decisão. E, pessoal, assim, como fazer, né, todas essas ferramentas? Como colocar em prática essas ferramentas?
Eu sou uma apaixonada por planilha Excel, né? Quem me conhece sabe disso. Eu controlo tanto a minha vida pessoal como a minha vida empresarial através delas. Elas me ajudam a fazer um acompanhamento de absolutamente tudo, né? Elas me ajudam nos planejamentos, nas comparações, nas projeções. E melhor, gente, eu nem sou fã daquelas planilhas todas complexas lá e todas complicadas. Eu gosto mesmo são das planilhas simples, né? Mas que funcionam, né? Que sejam fáceis de entender. E aí vem dizer assim, ai gente, eu odeio planilha Excel, né? E pessoal, eu vou contar para vocês, né, que o meu amor por planilhas não foi à primeira vista, não. Quando eu tive o primeiro contato com Excel, eu também odiei, eu olhava e falava que, o que é isso, né? Mas assim, com o tempo, gente, eu fui aprendendo a gostar porque eu entendi o quanto elas podem me ajudar a tomar decisões mais acertadas e o quanto de tempo também elas me poupam no dia a dia, né? Porque dá um trabalhinho lá para montar uma planilha Excel. Mas depois, gente, para alimentar dados é muito fácil, né? E qualquer pessoa pode fazer. Você pode ter a planilha lá na tua empresa e os teus funcionários podem alimentar os dados dela e você só faz, né, a análise financeira do negócio, né? E assim, gente, quando a gente entende melhor a funcionalidade, né, e a melhoria que essas ferramentas trazem para a nossa vida, né, fica muito mais fácil gostar e fazer uso delas, não é mesmo? E aí, assim, pessoal, de verdade, nem me vem com aquele papo que você não tem tempo de ficar revisando planilha, que você não tem tempo de ficar revisando resultados, que você tem muito trabalho. Gente, eu sinto em dizer para vocês, né, que se o seu pensamento ainda é esse, em breve você vai ter muito tempo. Mas não é porque vai existir uma mágica lá que vai cair do céu, né, e vai fazer a sua empresa dar lucro sem você se esforçar e sem você revisar os seus números, né, sem você cuidar da saúde financeira da tua empresa, né. Logo, os mercados, né, o mercado e os concorrentes, né, eles vão te engolir, né, e aí forçadamente você terá tempo, né, porque o teu negócio não vai mais existir. Então, pessoal, assim, às vezes eu acho que vocês até podem me chamar de durona, né, e rude por jogar esses fatos tão claramente para vocês. Mas, gente, isso é para que vocês entendam a importância de ter uma boa gestão dentro da empresa. Que vocês entendam, né, que cada vez mais não há espaço para pessoas medianas. Ou você é competente e faz o trabalho bem feito, ou dentro de pouco tempo você vai estar fora do mercado. Isso é uma realidade, o mercado está cada vez mais competitivo, está cada dia mais difícil empreender, então você tem que fazer a coisa muito certa, né? O que eu falo por aqui, gente, apenas é a realidade do que eu vejo todos os dias nas empresas. E vocês acham que se tudo isso que eu falo por aqui fosse balela, 60% das empresas fechariam nos primeiros 5 anos de vida? Não, né, minha gente? Todo mundo estaria feliz com as suas empresas crescendo, vocês todos ricos aproveitando os lucros dos seus negócios. Mas infelizmente essa não é a realidade, não é isso que a gente vê por aqui. Eu estou aqui, pessoal, para ajudar vocês, mas também depende de vocês. A decisão é de cada um. Você pode ficar aí onde você está, né, fazendo as coisas pela metade ou nem fazendo, né? Mas você vai ter que assumir as péssimas consequências depois, né? Ou você pode parar agora mesmo e tomar a decisão de começar a fazer as coisas certas, né? Organizar a sua empresa, organizar os processos, cuidar dos números, né? Cuidar da gestão da sua empresa. Pessoal, a escolha é de vocês. Parar um momento agora para arrumar a casa ou ser parado pelo mercado daqui a alguns anos. Gente, o nosso futuro, ele depende das escolhas que nós fazemos hoje. E a decisão é só sua nesse caso, né? Gente, eu espero ter contribuído mais um pouquinho com esse conteúdo. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem deixar aqui nos comentários desse vídeo
ou também vocês podem me chamar lá no Instagram, @SimoneBoninhoOficial, onde eu tô lá diariamente conversando com todos os meus seguidores, né? E eu já quero parabenizar, né, gente, a todos aqueles que decidiram tomar a decisão de ter um negócio organizado e próspero. Gente, e antes que eu termine esse vídeo, não esquece de curtir e de se inscrever lá no meu canal e ativar as notificações para que vocês possam receber os próximos vídeos e os próximos conteúdos. Então, por hoje é só, pessoal. Um abraço para todos e também bons e prósperos negócios para aqueles que decidiram mudar e fazer a coisa certa.